Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Amanda Silva e você está no Passos de Nutri. E no vídeo de hoje eu tenho algumas convidadas especiais para fazerem parte desse bate-papo, onde nós vamos falar sobre áreas da saúde. Estou aqui com as minhas convidadas, Marcela. Oi, gente! Andriele. Oi, gente! E Giovana. Oi, gente! Hoje nós iremos falar sobre nutrição, biomedicina, farmácia e fonoaudiologia. Vamos começar pela apresentação. Eu me chamo Amanda Silva, tenho 20 anos, sou do Rio de Janeiro e curso nutrição na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E eu tô no primeiro semestre de nutrição e a minha faculdade começou em novembro. Marcela. Oi, gente! Eu sou a Marcela Felipe Bittencourt, eu tenho 22 anos, também estudo na Unirio. Já tô no 6º período, mas contando que ainda estamos em 2021.2. Porque deu uma atrasadinha por causa da pandemia, então já era pra eu estar no 7º aí, se estivéssemos em 2022 certinho, que eu entrei em 2019.1. E eu faço biomedicina. Oi, gente! Meu nome é Andriele Naira, eu tenho 20 anos, eu estudo na UFRJ e atualmente eu estou no 6º período de farmácia. Oi, gente, eu sou Giovana, eu tenho 21 anos, sou do Rio de Janeiro, né? Estudo fonoaudiologia na UFRJ e eu tô no 4º período. Bom, vamos à primeira pergunta, que era qual era a sua primeira opção e por que decidiu ir para a sua área atual. A minha primeira opção, eu já havia falado para vocês, que era comunicação social e jornalismo, justamente por eu achar que eu já estava inserida nesse meio aqui do YouTube desde 2013, com 12 anos. Então eu achava que era uma área que tinha mais a ver comigo, sempre gostei muito de me comunicar, de produzir, de editar e coisas relacionadas a isso. Então, por todo o meu ensino médio, eu achava e estava convicta de que era o que eu queria. Essa mudança, na verdade, ela veio no ano de 2021, com a abertura do 2º SISU. Eu já tinha tentado jornalismo na Federal do Rio, já tinha tentado na Estadual do Rio também, várias vezes, e não tinha conseguido. Então eu tentei parar para analisar quais seriam outras áreas que me atraíam também, que eu tinha um interesse maior e que eu gostaria de atuar nela após formado. E aí, estudando as outras possibilidades, eu vi que a nutrição ela estava em primeiro lugar e seria uma boa escolha. E hoje eu não tenho mais dúvidas sobre isso, é realmente um curso incrível. Marcela, sua primeira opção e por que decidiu ir para a sua área atual, se caso houver? A minha primeira opção era medicina, sempre foi, desde que eu era muito pequena. Assim, eu não sei quando começou, na verdade, porque desde que eu aprendi a falar, que eu sempre disse que eu queria ser médica de tirar bebê da barriga. Aí depois eu aprendi que isso era obstetrícia, mas era sempre o que eu queria. Depois eu aprendi que eu entendi que eu podia ser enfermeira também, mas não queria. Inclusive, eu cheguei a fazer técnica de enfermagem na FATEC, junto com o meu ensino médio. E aí, junto com esse ensino médio, que eu vi também que eu cheguei a fazer estágio na maternidade. E aí eu pensei, eu não quero mais ser obstetra, eu quero ser pediatra. Porque eu gostei muito de fazer estágio na maternidade. E também veio a vontade, eu também cheguei a fazer estágio no Pinel, e veio a vontade de trabalhar com ou psiquiatria ou psicologia. E aí eu adorei. Eu adorei muito fazer estágio no Pinel. Mas... A gente nem sabia disso, hein? A gente tá sabendo isso agora. Tô chocadíssima aqui. Mas assim, nunca foi a minha primeira opção fazer enfermagem, que a minha mãe é técnica de enfermagem. Só que nunca foi a minha primeira opção ser técnica de enfermagem, assim, pro resto da vida. Eu até pensei, se não der, eu posso ficar trabalhando com isso um tempo, mas nunca pensei em ficar pra sempre. E aí eu fui tentar continuar, fui tentar passar, né, em medicina, só que todo mundo sabe que é muito difícil. E aí eu fiquei tentando. Eu tentei em 2016, né, que foi quando eu saí da escola.
Tentei em 2017 e tentei em 2018. 2018 eu tentei fazer... Foi quando eu fiz um curso. Meus pais decidiram me colocar num curso pra eu ver se eu conseguia passar, né? Porque é muito difícil, gente. A gente sabe que o cursinho é... Ainda mais que eu estudei em uma escola pública, né? Em 2016, assim, eu estudei numa escola estadual. E em 2016, aqui no Rio de Janeiro, o estado tava numa crise horrível e eu praticamente não tive aula. Então, eu não sabia... Inclusive, eu aprendi muita coisa que eu deveria ter aprendido no ensino médio no cursinho, porque eu não sabia de nada. Que eu deveria ter aprendido no terceiro ano. Coisas que me ajudam, inclusive, na faculdade. Me ajudaram muito, inclusive, na faculdade. Aí eu comecei a ver, assim, outras coisas. Não consegui passar também em medicina, mas já consegui subir a minha nota. E aí, em 2019, eu falei assim, vou tentar entrar em outra coisa. E eu já tava, assim, de olho em biomedicina, mas eu não conhecia muito sobre biomedicina. Porque eu não sei como é que é vocês aí, no geral, assim, o pessoal, os seguidores. Mas... E as meninas também. Mas eu nunca... Eu até já tinha ouvido falar em biomedicina, mas ninguém fala profundamente sobre isso. Acho que eu ouvi mais de você, porque eu não conhecia. Você e a Andriele. E quando a gente escuta, é sempre alguma coisa assim, análises clínicas. Então, assim, eu não queria fazer análises clínicas. Tinha o namorado, que hoje em dia é ex-namorado, de uma amiga minha que tinha acabado de se formar, ele se formou no final de 2018. E ele tinha feito biomedicina. E eu comecei, além de ter procurado na internet, eu comecei a falar com ele pra ver alguém de fato que tinha se formado nisso, como era. E ele me contou, inclusive coisas que eu vou contar, que a gente vai contar aqui no vídeo mais pra frente, né? E eu já comecei a me apaixonar, eu falei assim... Nossa, gente, é isso. Ainda mais que eu, como médica, eu já pensava em... Eu falei, né? Quando eu tava no Pinel, o que eu gostaria de fazer era pesquisar sobre saúde mental, uma das coisas. Então, eu posso fazer isso como biomédica. Biomedicina é exatamente pesquisa. Então, pra que eu vou fazer medicina e ir pra pesquisa se eu posso fazer uma coisa que já é pesquisa? E aí, agora eu tô completamente apaixonada. Foi uma vez, eu até comentei com a Marcela que talvez se a gente tivesse seguido pela primeira opção, que a gente queria, ficasse tentando até conseguir, talvez a gente não se sentisse tão realizada com a segunda, como nós estamos hoje, né? Andriele? Então, a minha primeira opção era biomedicina. Desde pequena, minha matéria favorita sempre foi ciências na escola, então eu sabia que eu ia querer seguir alguma coisa nessa área, mas eu demorei bastante até para direcionar esse pensamento. E aí eu ia pesquisando, eu comecei querendo psicologia, passei por um breve período de medicina, porque eu realmente nunca me vi trabalhando assim em consultório, nem nada do tipo. E aí eu falei, cara, olha só, eu gosto de biologia, muito, é a minha matéria favorita, mas eu não gosto muito de estudar planta, animal, essas coisas, então eu gosto mais do ser humano, corpo humano, sistema. E aí eu comecei a pesquisar e eu vi, tipo, a grade de biomedicina e eu falei, isso daqui é a minha cara. Eu olhei pra biomedicina e eu falei, eu olhava pra grade, eu olhava pro que eu ia estudar. Primeiro período de biomedicina na UFRJ tinha genética, eu amei genética. E eu fiquei, não, isso daqui é a minha cara, é feito pra mim isso daqui, com certeza vai ser o que eu vou querer. Eu escolhi isso mais ou menos, acho que no final do primeiro ano. E aí eu mantive essa meta. Aí eu conheci duas pessoas, né, que fazem biomedicina, uma é formada e outra não. E as duas atuavam na área de estética, que é uma área que eu acho muito interessante. E aí somava a estética com o concurso público, que de perícia na época que eu gostava muito, e ainda gosto. E aí eu falei, não, tá perfeito. Só que ainda assim, eu sou uma pessoa muito assim, segura, eu sou muito de fase, sabe? Às vezes eu queria, estética é legal, mas às vezes eu tava pra concurso, às vezes eu queria... Eu já pensei até em fazer análise, gente, foi um surto, mas eu já pensei. E aí eu pensava, tipo assim, ok, a grade de biomedicina é a minha cara, tem tudo que eu gosto, eu olho pra ela, eu me vejo fazendo totalmente. Mas quando eu pensava no pós de biomedicina, eu me sentia muito insegura. Porque eu falava assim, tá, mas aí eu vou pra estética e se eu não quiser estética mesmo, eu vou pra concurso, mas eu não quero, assim, eu não me vejo ainda atuando em área de pesquisa, não sei se isso vai mudar, mas eu queria mais, sabe, eu queria pensar no pós. Eu falei, ok, durante 4 anos eu vou ser muito feliz cursando essa grade, porque são 4 anos, eu vou poder me especializar no final ali, e é uma grade muito recheada de biologia, que é uma coisa que eu gosto. Então, mas e depois, o pós? E esse pós me deixava muito insegura, gente. E aí eu tinha uma amiga no colégio, né, que ela queria fazer farmácia, sempre quis.
E aí ela sempre me falava muito sobre farmácia. E quando ela falava do pós, batia aquele negócio no meu coração. Tipo assim, nossa, isso é muito legal. E aí, na época do ensino médio, sempre que eu ia olhar a grade de biomedicina, eu olhava a grade de farmácia também. Porque o pós de farmácia sempre me interessou muito. Mas quando eu olhava para aquela grade, gente, eu via aquele tanto de química, aquele tanto de matéria, cálculo, físico-química. E aquilo eu falava, gente, eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu até que gosto de química, mas eu gosto com dificuldade, entendeu? E aí eu falava... Eu não gosto com dificuldade. Eu mesmo. Não, eu gosto com dificuldade. Então, tipo assim, eu estudava muito, orgânica principalmente. Eu gostava muito, mas eu sempre me ferrava. Acho que o pessoal aqui que estudou também se ferrava sempre em orgânica. E... melhor professor, mais matéria. Exatamente, melhor professor, mas chegava na prova, era assim um desastre. Então eu falei assim, gente, se no ensino médio já passava esse sufoco, imagina a faculdade. Não vai dar pra mim. E aí eu falei, não, e eu sempre deixava pra lá. Mas aí sempre que eu fazia teste de, sei lá, vocacional, era biomedicina e farmácia. E sempre vinha esse negócio de farmácia em mim, mas eu falava, não, gente, vou seguir o meu coração, né? Vou seguir meu coração e acabou. Tanto é que eu fiz o Enem, e quando eu fiz o Enem eu já sabia que não ia ter como passar em biomedicina, porque na UFRJ é uma nota de corte alta. E aí eu já avisei meu pai que eu teria que fazer cursinho mesmo, porque não ia dar pra mim passar, e ele falou, ok. Então eu comecei o cursinho, eu já paguei até uns 3 meses adiantados, porque eu já tava na minha cabeça que eu ia tentar mais um ano pra tentar biomedicina. Só que aí, como eu já vinha sempre farmácia na cabeça, eu falei assim, vou botar na segunda opção. E eu deixei lá porque eu não achava, tipo, eu não via nota de corte, essas coisas, porque eu não me permitia sonhar com farmácia. Porque eu sabia que a grade era algo que tinha muita química, era algo que eu olhava e me assustava, então eu nem me permiti pensar sobre. E aí, quando eu vi em farmácia, eu tava conseguindo nota pra passar. Aí eu fiquei tipo, ué, gente, como assim? E aí eu conheci uma menina do colégio que tava já na faculdade de farmácia na UFRJ, e aí eu comecei a conversar com ela sobre. E assim, quanto mais ela falava sobre a faculdade, mais ela falava sobre o pós da farmácia, assim, mercado de trabalho, eu falava, gente, é isso, entendeu? E é isso, e aí eu comecei a ficar, ai meu Deus, o que eu faço da minha vida? Porque eu tô aqui com biomedicina na cabeça, eu amo a grade de biomedicina, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo pós de farmácia, eu me enxergo muito mais como uma farmacêutica. E aí o que eu pensei foi, olha só, eu vou passar 4 anos aí fazendo biomedicina, fazendo matérias que eu gosto muito, que eu acho interessantes, mas tranquilas, ou eu posso passar 5 anos em farmácia fazendo matérias que eu também gosto, porque tinha bastante biologia, mas sofrendo um pouco nas químicas. Em compensação, eu vou ter o resto da vida num pós, né, num mercado de trabalho que me interessa e que me faz mais feliz, eu acredito, né, no caso eu acreditava. E aí eu falei, então eu vou arriscar esse pós aí, entendeu? Que é o que eu acho que vale mais a pena. Então o que me deu um empurrão mesmo foi que essa amiga que fazia farmácia, né, faz farmácia na UFRJ, ela também fazia biomedicina numa particular. Então ao mesmo tempo que ela começou a faculdade de farmácia, continuou, fez um tempo, e aí ela também tinha um interesse, né, na área de biomedicina. Ela conseguiu uma bolsa em uma particular, conseguiu cortar algumas matérias pela similaridade dos cursos, e aí ela começou a fazer as duas ao mesmo tempo. Então assim, no meu coração foi, caraca, então eu posso seguir em farmácia que vai me dar aquele pós que eu desejo, e ao mesmo tempo se eu quiser, eu posso fazer depois a biomedicina, tipo, como que ela fez, cortando algumas matérias, e eu poderia ter os dois, sabe? Aí era o que faltava, a motivação que eu faltava, tipo, ok, então é isso. Fui pra farmácia, entrei, e uma coisa que vocês falaram também é em relação a... talvez se eu tivesse escolhido a minha primeira opção, eu não teria me encontrado de certa forma. E hoje, por exemplo, eu queria biomedicina porque o que mais me interessava era biologia. Então, era o que eu queria. Mas hoje, fazendo farmácia, a minha matéria favorita, tipo, da vida, são as farmacologias, que eu não teria se eu estivesse cursando biomedicina. Então, eu realmente me encontrei em farmácia justamente porque farmacologia é o que eu mais gosto, sabe? Tipo, em geral. Então é isso. Uma curiosidade que eu esqueci de falar pra vocês é que a Giovana e a Andriele estudaram comigo na escola. A Giovana eu conheço lá, ó, desde 2008, e a Andriele desde 2015, e a Marcela eu conheci em 2018 no balé.
tá? Então por isso que eu convidei elas, porque elas são minhas amigas e elas também estão envolvidas dentro da área da saúde. E eu achei interessante trazer para vocês aqui. Uma vez eu recebi um comentário perguntando sobre emprego, sobre a facilidade de buscar emprego dentro da nutrição e da biomedicina, o que seria melhor. E aí eu tive a ideia de trazer um bate-papo com pessoas próximas a mim, que também estavam relacionadas à área da saúde, pra gente conversar sobre como é o curso de cada uma, sobre o quesito emprego, sobre o que a gente está achando, sobre dicas para passar no SISU, se caso alguém almeja passar numa federal, numa faculdade pública. E elas também falaram que a Andriele e a Marcela, que elas sempre gostaram, né, de área da saúde, de biológicas, e eu sempre fui ao contrário, eu sempre gostei muito de humanas, como eu falei, no jornalismo, da comunicação social. E aí eu fui pra nutrição, que era uma área que eu tinha um interesse, só que eu não conseguia me ver ali porque eu achava que era só jornalismo. E minha cabeça era muito fechada pra isso. E agora, cursando algo específico, que é a nutrição, eu ainda consigo trazer essa questão do jornalismo e da comunicação aqui no YouTube. Então eu consegui juntar os dois em um lugar só. E antes de tudo que elas falaram que a Marcela falou que sempre queria ser médica desde pequena, eu sempre quis fazer veterinário, tá? Aí depois que eu peguei minha cachorrinha, eu desisti, eu achei que era uma coisa muito pesada pra mim, não ia conseguir, mas eu sempre quis veterinário, assim, minha infância inteira era ser veterinário. Tá, eu vou falar agora um pouco sobre a minha história, né? Eu nunca tive isso de, quando eu era criança, querer alguma coisa, nunca tive. Assim, no ensino médio eu comecei já sem saber o que eu ia fazer, mas eu sempre tive muito carinho, assim, jeito de lidar com criança. Então eu queria trabalhar com criança, era meu objetivo. E aí eu pensei em odonto, não sei porquê. Eu acho que eu me interessava por essa área. Só que eu fiquei pensando assim, cara, criança odeia dentista. Eu não quero que a criança me odeie, não quero. E aí eu falei, eu queria, mas não era muito aquilo. Aí a minha mãe, né, veio pra mim e falou, por que você não faz fono? Aí eu falei, fono? O que é isso? E aí eu fui pesquisar sobre, e eu vi que era super a ver comigo, que eu podia trabalhar com criança, podia trabalhar com criança especial, com algum problema, podia trabalhar em hospital. Então era uma área muito vasta, que mesmo, tipo, antes de eu começar assim, eu não tinha ideia. Depois que eu comecei, que eu vi que é tão grande que é. E aí eu gostei, me identifiquei, e aí eu fiz o SISU, foi ótimo, eu fiz em 2018, né? Eu já queria fono, só que, assim, na escola eu meio que caguei, então eu não passei. E aí eu fiz 1 ano de cursinho, e aí eu passei, e agora estou na UFRJ, que é incrível, né? É isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre o nosso curso em si, em relação às matérias que a gente tem, que a gente prefere ou não. Em nutrição, a gente começa estudando as matérias bases para uma formação na área da saúde, assim como eu acredito que na área das meninas também. Então, a gente tem anatomia, biofísica, bioquímica, imunologia, citologia, histologia, fisiologia. E depois a gente começa a ter as matérias específicas da nutrição em si, como técnica dietética, avaliação nutricional, composição de alimentos, nutrição clínica, pediátrica, materno-infantil, saúde coletiva e muitas outras. Na minha faculdade, o curso de nutrição integral, ele tem 5 anos. Eu acho que é um pouquinho a mais do que é a média aí na maioria das faculdades. E como eu faço noturno, são 6 anos, porque tecnicamente o tempo de estudo durante o dia é menor, então no geral aumenta mais o ano para terminar. E como eu ainda tô no primeiro período, eu ainda não tenho aquela matéria favorita, mas eu posso dizer que no momento eu tô gostando muito de estudar citologia e histologia, que é uma matéria mais geral, assim, e deontologia, que é o máximo que eu tenho mais perto de nutrição no momento, que é a gente estuda ética e moral, direitos e deveres do nutricionista, como deve ser a atuação do profissional, enfim. Então é o mais próximo que eu tenho da nutrição em si, agora no primeiro semestre. E a que eu menos estou gostando, por incrível que pareça, porque eu achei que ia ser a minha favorita, é anatomia. Justamente para a gente estar vendo isso de um modo remoto. É uma matéria muito de contato, de prática, de você olhar ali com atenção. E eu acho que no remoto perde muita qualidade dessa aula. Então, para mim, tem sido uma matéria um pouquinho mais cansativa. Marcela? Eu acho que, antes da Marcela falar, eu ia falar que eu acho muito importante falar isso do ciclo básico, porque às vezes a gente entra
e aí vê, tipo, umas coisas nada a ver, e aí, tipo, até desiste da faculdade porque eu falo, ai, não é o que eu quero. É verdade. Então eu acho que é muito importante passar por um ciclo básico e, tipo, esperar chegar, tipo, as suas matérias, né, de cada curso, pra poder ver se você gosta mesmo ou não, né? Só isso, cara. Não, eu tô aqui vendo, eu falei assim, ai meu Deus, que pecado, eu não gosto de anatomia. Não, mas... Porque foi... Acho que é a minha matéria preferida, assim, mas faz total sentido, realmente. Se eu tivesse feito online, eu acho que realmente é uma coisa que você tem que fazer presencial. Perde muito online. Então, já dei um spoiler aqui, né? A minha preferida foi anatomia. Assim, eu já tô no 6º, né? Então já fiz muita coisa. Eu entrei fazendo algumas... Realmente, eu entrei, assim, pensando até lá na Unirio. Disciplinas que eu pensei, gente, por que eu estou fazendo isso? Por exemplo, botânica, assim. Na hora que eu entrei, eu pensei, gente, eu acho que não precisa. Porque até se você pesquisar, assim, tem coisas que não tem em outras faculdades, assim. Aí era, né, no primeiro período a gente tinha citologia, que depois a gente vai poder a gente precisa pegar citologia pra pegar histologia 1 e 2, que também gostei muito. Mais de histologia do que de histologia, né? Mas precisava pra pegar. Então eu tinha que fazer histologia, né? Pra poder fazer histologia. Tinha embriologia também, né? Esse é o primeiro semestre. Pra quem tá interessado na Unirio. Complementos de matemática 1, que a gente tem 1 e 2, mas deve mudar a grade agora. Química geral e inorgânica, que agora inclusive eu sou monitora. Que a gente tinha aula prática e aula teórica. Inclusive era a maior, no primeiro semestre é a que a gente tem a maior carga horária, né, por causa dessa separação. É muito, muito bom, gente, eu adorava as aulas práticas, tanto é que eu virei monitora, né? Inclusive, quando eu virei monitora, eu queria muito que fosse das aulas práticas, mas infelizmente fui monitora na pandemia, então sem aulas práticas. Então sou monitora da teoria. Essas foram, assim, as que mais me chamaram a atenção, assim. Complemento de matemática porque eu era ruim. Que foi a minha pior. Tanto é que eu tive que fazer... eu fiz uma vez, aí reprovei. Aí na segunda eu desisti, tive alguns problemas pelo meio, já foi na pandemia. Aí desisti, eu tive que trancar. Na terceira vez foi. E anatomia, né, que eu fiz no segundo, era do terceiro, mas eu fiz correndo no segundo porque eu tava muito ansiosa, gente. Ainda bem, porque se eu esperasse pra fazer no terceiro, eu ia fazer igual a Amanda, ia ter online. E aí provavelmente não ia me apaixonar tanto. Mas foram assim as que mais me chamaram a atenção. E super recomendo, gente, façam, por favor. Façam, não sei se é online, e quem tá fazendo agora, se for da Unirio, esperem. E a Marcela falou que ela faz monitoria, né? Acho que é a única. Isso. Aqui, eu acho que também é bem legal, assim, se você tiver mais habilidade pra uma matéria, se identificar com aquilo, acho que vale passar pela experiência de uma monitoria. Sim. E como você vai ter facilidade com a matéria, tá tudo bem. Exato. Só mais uma coisa, assim, vai contar também como hora extra, era isso? Isso. E como também, hora complementar. E também, assim, eu ganho bolsa. Não é muito, eu ganho R$400, mas, assim, é ótimo porque são 4 horas na semana, 4 horas síncronas, né? Na semana em que eu tenho que estar lá no Meet, aí eu ajudo, né, os alunos com as dúvidas deles. Então, assim, eu não faço muita coisa, não é alguma coisa impossível de encaixar no horário. E é ótimo pra um estudante, né? Assim, claro que eu entendo, ainda mais na pandemia. E às vezes até questão de desempate também, se você for para algum concurso e quem tem monitoria, tipo, passa por cima. Não só monitoria, né? Mas liga. Pois é, e eu tô numa liga acadêmica também, uma liga acadêmica de genética, ainda não fiz genética, mas eu tô na liga e eu adoro também, que também é uma coisa que eu amo, genética. Essas umas coisas muito diferentes, né? Eu tô fazendo química geral inorgânica, tô numa liga de genética. Eu não sei o que eu quero.
Mas acho que o legal é isso, porque todas as nossas áreas aqui, tanto a nutrição, a biomedicina, a farmácia, a fonoaudiologia, cara, é um negócio muito grande que você pode trabalhar. Não tem nem como você tentar decidir agora, porque é muita muito coisa. bom, gente. Tipo, você muito pode bom. migrar por várias áreas, é incrível. Muito bom. Em relação à anatomia, eu também consegui fazer presencial, felizmente. E foi uma matéria que eu gostei muito. A gente já Ai, gente, sou eu. Eu também fiz online. Vocês foram azarados mesmo, porque fazer anatomia no presencial é muito legal, gente. Tipo, a prova era uma tensão, sério, botava uma prancha cheia de órgãos, e aí você tinha que pegar e virar e olhar, e aí, isso daqui é o ventrículo direito, e esse é o esquerdo, aí você, ai meu Deus, é o direito ou o esquerdo, aí você tinha que olhar e pegar. Nossa, eu me senti assim, foi uma experiência incrível. E, inclusive foi a que eu mais gostei dentro dessa área, porque na UFRJ a gente tem PCI, que é um programa integrado. Então a gente tem anatomia, histologia, fisiologia, embriologia e bioquímica, tudo junto. Então a gente estuda, são 2 PCIs, a gente estuda um pouquinho dos sistemas em uma PCI e um pouquinho dos sistemas em outra. Fono também tem PCI. Então, e aí eu fiz a PCI 1 presencial, e aí já valeu a experiência, e PCI 2 já foi no online, já tava ótimo também, porque PCI é um surto, gente. Então, tipo assim, foi algo até interessante, porque eu quis fazer, assim, meu foco era biomedicina, né? Porque eu queria a área de biologia, corpo humano. E quando a primeira aula que eu tive, assim, de lá na farmácia com PCI, sistema do corpo humano, eu já saí com 3 de nota, tipo, na minha prova de histologia. Eu falei, vou trancar a faculdade, não quero mais isso. Eu fiquei desesperada. O surto veio assim de cara, porque eu falei, ué, gente, eu quis a faculdade por causa dessas matérias, eu tô chegando aqui, tipo, em química, que era o que eu tinha dificuldade, que foi geral 1. Eu tava tirando, tipo, acho que foi minha maior nota do período, e enquanto matérias que, tipo, eu falei, nossa, eu amo isso daqui, com certeza eu vou tirar 10, e aí, tipo, 0, aí eu ficava, ué. E aí, então, tipo assim, é muito assim, sabe? Então, eu também tive todo esse ciclo básico, né, como eu falei, bioquímica, biofísica, e entrando na parte das menos favoritas, eu tive cálculo, gente. Farmácia tem cálculo 1. E não chega, né, a ser tão pesado, tipo, como as engenharias da vida, mas ainda assim foi a matéria que eu mais passei dificuldade na faculdade. Eu tive que ir pra PF, passei com 5, tipo, ali cravadinho. Então foi terrível. Pra mim, cálculo foi traumático. E eu tive que fazer cálculo para fazer físico-química, que também foi traumático para mim. A gente tava eletroquímica, cinética química, termodinâmica, a parte assim mais de física, porque a gente estuda em física na escola. E eu odiava física e sofri para fazer também. Então foram 2 matérias que para mim foram bem puxadas. Orgânica 2 também, que a gente estuda reações radicalares, substituição, eliminação, adição. Eu falava na prova, forme um mecanismo de tal coisa. Você dava uma molécula aqui, outra aqui, fala um monte de mecanismo para formar essa molécula tal. Gente, eu faltava chorar, entendeu? É complicado, orgânica, assim, é tenso. Mas tem as matérias que são as mais legais, assim, pra mim. Tipo, as químicas gerais são mais tranquilas, na minha opinião. As analíticas são mais legais. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, mas são mais legais. As orgânicas, pra mim, são as mais complicadas. E tem a parte mais de biologia, que é bem diversa. Então a gente tem parasitologia, a gente tem imunologia, microbiologia, hematologia, a gente tem a bioquímica clínica, a microbiologia clínica. Então a gente tem uma parte de biologia, além dos sistemas, né, que eu falei, cardiovascular, respiratório, o endócrino, digestório. Respiratório tem tudo, sabe? Então é um negócio, assim, bem amplo. Mas o que ganhou meu coração, como eu falei antes, foi a farmacologia. Então eu fiz farmacologia, farmacocinética, farmacodinâmica e farmacologia neuroendócrina, que até agora está sendo as duas, né, essas 2 matérias, a farmacologia farmacocinética e dinâmica junto, e farmacologia neuroendócrina, e pra mim as 2 foram, assim, as melhores. Foi muito legal. Eu tenho física geral também, biofísica. Biofísica a Amanda também tem, né? Uhum. Inclusive tô fazendo junto com a Amanda, não no mesmo coisa, mas a gente tá fazendo ao mesmo tempo. A gente descobriu que era a mesma professora, a gente tinha feito a prova no mesmo dia. A gente, caramba, olha só. Só não é no mesmo horário, mas praticamente igual. Outra coisa. E aí, vai, pode falar. E além das farmacologias, assim, essas daí que são as mais me interessam, a gente estuda, por exemplo, farmacologia neuroendócrina,
antihistamínicos, contraceptivos hormonais, receptores, colinérgicos, adrenérgicos, muscarínicos, nicotínicos. E é uma matéria bem complicada, é tensa, mas nossa, é muito legal. Eu particularmente gosto muito de entender os fármacos, o mecanismo deles, efeitos colaterais, e aí você estuda mais caso clínico, então você tem que entender o que esse fármaco faz, e o que o efeito adverso, e como você trata esse efeito adverso. E isso pra mim, sério, tá sendo incrível, e eu me apaixonei por essa parte da farmacologia. E tem outros fármacos também, eu tenho farmacobotânica, que eu gostei, tem farmacognósia, que a gente estuda a origem dos fármacos. Essa eu tô passando um pouquinho mais de dificuldade, porque tem que estudar biossíntese das cumarinas, das antraquinonas, flavonoides, e aí é uma matéria que tá sendo um pouquinho mais tensa pra mim. Tem farmacotécnica também, que a gente estuda mais as partes do laboratório, soluções, xaropes, assim. Então, tem um pouquinho de tudo, sabe? É uma faculdade que você vai ter química, biologia, física, cálculo. Então, é uma área, acho que uma das poucas que tem, ou talvez a única área da saúde que vai abranger tanta coisa nesse sentido, de forma até que bem profunda, tá, gente? Porque tem muita química e muita biologia. Aí eu tenho 3 orgânicas, eu tenho 2 químicas analíticas, 2 químicas gerais, fora as experimentais, e eu tenho toda essa matéria aí de biologia que eu falei, todos os sistemas, imuno, micro, então abrange muito mesmo. Pode falar, Amanda. Não, só ia falar que é que às vezes a gente fica olhando, porque a faculdade é muito organizada e tal. Tipo assim, na faculdade pública, gente, umas mais organizadas do que outras, mas no geral, tudo bagunçado, tá? Então assim, o professor faz o que ele quer. Se, por exemplo, eu tenho um professor até hoje que eu não tive aula com ele, porque ele cismou que ele quer a aula dele no presencial. E aí, tipo, até tinha liberado presencial, só que agora a Unirio fechou de novo por conta do aumento dos casos até o dia 31 de janeiro. E aí eu acho que a gente não vai ter essa aula que ele marcou presencial. E aí, não sei o que vai acontecer, não sei se ele vai, tipo, no último mês, no caso, que vai ser fevereiro, antes de entrar de férias, eu não sei se ele vai jogar tudo ou se simplesmente ele vai continuar não dando nada e vai reprovar todo mundo. Então, na faculdade pública tem dessas, entendeu? Vai do professor e é isso. Não, até que esse semestre eu tive sorte com os meus professores, porque, gente, nos outros online era surto, gente. Era professor do surto.